Bom dia, bom dia, bom dia. E aí, galerinha, dormiram bem? Então, hoje nós vamos começar a corrigir a atividade que eu passei para vocês ontem, ok? Começando na página 18. Então, na página 18, vamos ver aqui. Na página 18, a primeira pergunta, aqui, ó. A primeira pergunta diz o seguinte: identifique a transitividade e os complementos destacados do roteiro. Então, vamos relembrar um pouquinho o que é a transitividade. Então, gente, transitividade é a capacidade não de completar. Então, transitividade, só quem tem transitividade são os significativos, os verbos de ação. Verbo de ligação, ele não tem transitividade porque você, numa frase onde tem verbo de ligação, você não vai encontrar um objeto. Você vai encontrar um predicativo do jeito. Então, a transitividade do verbo é justamente ver se o verbo precisa ou não de complemento. E de acordo com essa necessidade ou não de precisar de complemento, os verbos podem ser transitivos ou intransitivos. Os intransitivos são aqueles que têm sentido completo, ou seja, não precisam de complemento. E os transitivos são aqueles que precisam de complemento. E como se chama o complemento do verbo? Quais são os complementos verbais? O complemento do verbo é o objeto. Então, os complementos podem ser objeto direto ou objeto indireto. Quando o objeto é direto, quando ele não se liga ao verbo através de preposição. Então, o objeto direto, o verbo que é complementado pelo objeto direto é o verbo transitivo direto. E o verbo complementado pelo objeto é o verbo transitivo indireto, certo? O objeto indireto é aquele que se liga ao verbo por meio de preposição. Então, aí na primeira questão, ele pede justamente isso, para vocês identificarem a transitividade e os complementos dos verbos destacados no trecho do roteiro, ok? Então, vamos lá. Vamos ver quais são os verbos que estão destacados lá. Vamos ver lá no trecho do roteiro. Então, tem o verbo dar, o verbo passar, o verbo apanhar e o verbo bater, ok? Então, tem assim, ó, o verbo dar, lá na primeira ocorrência, tá o seguinte, ó. Enquanto caminham às arquibancadas do estádio. Vejam que o verbo dar aparece duas vezes, certo? Na primeira frase ele está assim, ó. Dá o quê? Acesso. A quê? Às arquibancadas. Então, vocês vão colocar aí que o verbo dar, vamos colocar logo o verbo, analisar logo o verbo dar. Dar na primeira ocorrência é transitivo direto e indireto. E seus complementos: objeto direto, acesso, objeto indireto às arquibancadas do estádio. Por favor, as arquibancadas do estádio é uma expressão, coloquem entre aspas, certo? Expressão tirada do texto, entre aspas. Já na segunda ocorrência, tem assim, ó. Pelé corre, dá sua famosa paradinha.
Na segunda ocorrência, o verbo dar aí é transitivo direto. Vão conferindo aí suas respostas e corrigindo. É transitivo direto. Qual é o complemento do verbo dar aí? Qual é o objeto do verbo dar? Sua famosa paradinha, ok? Já o verbo apanhar, tem aí, ó. Pelé apanha a bola. Pelé apanha o quê? A bola. Então, apanhar, transitivo direto, objeto, a bola. O verbo bater. Pelé vai bater o quê? O pênalti. Então, também transitivo direto, objeto direto, o pênalti. Veja que a bola se liga ao verbo através de um artigo e não através de uma preposição. Bater o pênalti. O pênalti também se liga ao verbo através de um artigo. Ok? E depois tem o verbo passar. Ó. Torcedores passam a caminho das arquibancadas. E aí, eu sempre digo para vocês que para saber se o que vem depois do verbo é um objeto ou não, vocês têm que analisar justamente o que vem depois do verbo. Então, nós temos aí, ó, torcedores passam. Essa expressão que vem depois do verbo, a caminho das arquibancadas, vejam que está indicando o quê? Uma circunstância de lugar. É o lugar por onde eles passam. Eles passam para onde? A caminho das arquibancadas. Então, se é uma circunstância, não é um objeto. Veja que a pergunta não é o que, nem de que. Por acaso vocês vão fazer aí, torcedores passam o quê? Torcedores passam de quê? Ou torcedores passam a quem ou de quem? Não, certo? Torcedores passam. Passam é um verbo intransitivo. Agora vamos para a próxima questão. Vamos lá. Vamos para a próxima questão. Deixa eu passar, mudar aqui de página. Vamos lá, vamos para a próxima página. Vamos sim. Vamos para a página 19. Deixa eu voltar lá, só um minuto. Página 19. Na página 19, na letra B, diz justamente o seguinte: leia as frases atentando para a transitividade e o sentido dos verbos. Então, aí tem duas frases com o mesmo verbo, com o verbo apanhar, ok? A polícia apanhou o ladrão em flagrante. Na segunda, o Vitória apanhou do Cruzeiro no jogo de ontem. Então, ele quer saber a diferença do uso do verbo apanhar em comparação com a resposta dada no item anterior. Então, prestem atenção. Primeiro, vamos ver o sentido do verbo apanhar em cada oração. Então, na primeira frase, a polícia apanhou o ladrão em flagrante. Verbo apanhar. Qual é o sujeito aí? Quem foi que apanhou? Quem é que apanhou o ladrão em flagrante? A polícia. Tirando o sujeito, o que é que sobra? O predicado. Apanhou o ladrão em flagrante. Vamos analisar o que vem depois. E vamos pensar também, nesse contexto, qual o significado de apanhar. Qual o significado de apanhar aí? Qual é o sentido dele? Prender, surpreender. Se ele apanhou em flagrante, quer dizer o quê?
que ele surpreendeu. Apanhar em flagrante é pegar de surpresa, é surpreender. Então, nesse caso, apanhou quem? O ladrão. Então, vocês irão colocar lá que na primeira ocorrência, apanhar é transitivo direto e tem o sentido de surpreender. E aí, gente, é que você prestar atenção na regência verbal. Todas as vezes que o verbo aprender, todas as vezes que o verbo aprender tiver o sentido de surpreender, ele será sempre transitivo direto. Já na segunda ocorrência, o Vitória apanhou do Cruzeiro no jogo de ontem. E aí vocês poderiam chegar e dizer, o Vitória, o sujeito é o Vitória, né? Predicado, vocês fazem a pergunta, certo? Quem é que apanhou do Cruzeiro no jogo de ontem? O Vitória. Ah, professora, aí o que vem depois do verbo? Qual é o predicado? Apanhou do Cruzeiro no jogo de ontem. O que é que vem depois do verbo? Do Cruzeiro no jogo de ontem. Então, apanhou de quem? Do Cruzeiro. Do Cruzeiro, objeto indireto. Não, minha gente. Não. Vai depender, veja bem, a transitividade do verbo depende do sentido dele. O que significa apanhar aí nessa segunda frase? Significa o quê? Perder. Certo? Então, o verbo apanhar no sentido de perder, perder em luta, em guerra, em jogo, competição esportiva, ele é intransitivo. Agora vamos prestar atenção ao contexto. O contexto do verbo é que vai dizer, auxiliar na classificação do verbo, se ele é transitivo ou intransitivo. Então, gravem. O verbo no sentido de perder. Certo? Daqui a pouco nós vamos colocar uma observação sobre o verbo apanhar. Então, no sentido de perder, ele é intransitivo. Vocês vejam que tem a frase aí, Pelé apanha a bola. Apanhar aí já está em outro sentido, né? Pelé apanha o quê? A bola. Também ele é transitivo, o quê? Direto. Então, o que é que vocês vão colocar? Que na primeira frase é transitivo direto, no sentido de surpreender, ok? Já na segunda frase, ele é intransitivo, no sentido de perder. Então, qual foi a pergunta? Ele quis saber o quê? Vamos recapitular lá na pergunta. Qual é a diferença no uso, já dissemos, né, em comparação com a resposta dada no item anterior. Quer dizer, comparando com o Pelé apanha a bola, certo? Confiram as respostas de vocês. Agora vamos para a letra C. Não, antes disso, eu quero que vocês, aí ao lado do livro de vocês, nessa colunazinha branca, aí anotem o que eu vou dizer. Apanhar, façam uma setinha ao lado e escrevam intransitivo. Eu vou dar para vocês o significado do verbo apanhar intransitivo. Vocês viram aí nessa atividade que ele pode ser transitivo direto. E depois ele apareceu como intransitivo. Então, em que sentidos, em que momento, em qual contexto apanhar é intransitivo? Coloquem aí. Apanhar, setinha, intransitivo. 2 pontos. Então, vamos colocar os subitens. Antes, vocês podem colocar um asterisco, podem colocar uma setinha. Anotem aí mesmo no livro, que fica mais fácil de estudar. Então, coloque colher, que é apanhar no sentido de colher. Apanhar uma fruta, colheu a fruta, ele é intransitivo.
Segundo subitem, levar pancada, vírgula, ser espancado. Levar pancada, ser espancado. Veja que se você chegar e disser, Maria apanhou, você entendeu o que aconteceu com ela. O que vem depois não vai ser objeto, certo? O que vem depois de quem ela apanhou não está completando o sentido, está completando a informação. Prestem atenção que agora vocês vão estudar essa transitividade em um ângulo diferente, certo? Outro sentido, demorar ou encontrar dificuldade em fazer, vírgula, resolver, vírgula, aprender alguma coisa. Ponto. E aí copiem o exemplo. Vai apanhar muito até resolver a equação. Então, muitas vezes a gente diz, meu amigo, eu apanhei muito para poder aprender. Quer dizer, eu tive dificuldade de aprender, eu demorei a aprender, certo? Outro sentido do verbo apanhar, intransitivo. Coloquem lá outro asterisco, outra setinha, do jeito que vocês estão organizando aí. Qual seria o outro sentido? Perder em luta, vírgula, guerra, vírgula, jogo, vírgula, competição desportiva. Exemplo, meu time apanhou hoje. Então, esses aí são os sentidos do verbo apanhar intransitivo. Ok? Então, isso aqui é fazer a regência do verbo. Dependendo do sentido, ele tem uma transitividade diferente. Ok? Vamos para a próxima questão da próxima página. Vamos ver. Página 20. Não, ainda tem letra C aí, não é? Na 19, letra C. Qual é a pergunta da letra C? Considere agora os verbos. Sim, porque eu parei para fazer a observação. Vamos para a letra C. Considere agora os verbos passar e bater. A transitividade desses verbos é sempre igual à que se observa no roteiro, ou seja, os verbos passar e bater são sempre usados nesse contexto, nesse sentido. E aí vocês vão colocar o quê? Que não, depende do contexto, ok? Depende do contexto. E aí vocês vão exemplificar, certo? Não, depende do contexto. Vamos colocar uns exemplos. Aí coloca, exemplo. O goleiro passou a bola ao lateral. O verbo passar aí significa o quê? Puxem a setinha embaixo e coloquem entregar. Ele passou o quê? A bola, objeto direto. A quem? Ao lateral. Então, significa o quê? Que passar no sentido de o quê? Transitivo direto e indireto. Copiem entre exemplo. Outro exemplo, mais um exemplo. Vamos copiar aí. João saiu e bateu a porta. Então, aí, bater, certo? Bater a porta. Está no mesmo sentido lá do trecho, esse bater. O que significa bater a porta aí? Significa o quê? Que ele fechou violentamente. Então, ele bateu o quê? A porta. Nesse caso aí, ele é transitivo direto. Tem também aquela expressão, bateu o telefone na minha cara. Ele pegou o telefone e jogou na sua cara? Não. Desligou violentamente. Então, depende do contexto. Vocês coloquem que não, que depende do contexto e copiem esses dois exemplos que eu falei para vocês.
Agora vamos para a página 20. Página 20. Vamos lá. Na página 20, o texto começa lá na página anterior. E na letra A, ele pergunta o seguinte: qual é o assunto principal do texto? Esse texto fala sobre o quê? Então, a resposta da letra A vai aí. Vocês podem ter respondido com outras palavras, não tem problema. Só não pode fugir do contexto. Eu sempre falo para vocês, podem usar as palavras de vocês, colocar do jeito que vocês entenderam, só que não pode mudar o contexto. Então, está lá a resposta no texto. Qual é o assunto principal? Espécies de plantas que correm o risco de extinção. Essa é a resposta da letra A. Letra B, ele diz: classifique os verbos destacados em transitivos, diretos ou indiretos, e intransitivos. Então, para saber a transitividade do verbo, tem que analisar cada oração, cada predicado, cada verbo, para saber se ele é transitivo ou intransitivo. A primeira aí, tem o primeiro verbo gostar, tem assim: quem não gosta de plantas? Quem não gosta de plantas? Veja o verbo gostar. Então, logo depois dele vem de plantas. Quem não gosta de quê? De plantas. Quem não gosta de quê? De plantas. Então, de plantas é o quê? Objeto indireto. Então, gostar aí é um verbo que? Transitivo indireto. Coloquem lá, transitivo indireto. Ainda bem que vivo no Brasil. O verbo vivo. Logo depois dele vem a expressão no Brasil. No Brasil é onde ele mora. Indica lugar. Que função sintática indica circunstância de lugar? Adjunto adverbial de lugar. Então, é um verbo intransitivo, né? Depois é o verbo ter, que tem. Tem o quê? 44 mil espécies de plantas. Então, 44 mil espécies de plantas está completando o sentido do verbo ter. Então, é um objeto direto. Não tem preposição entre o verbo ter e o complemento. Então, 44 mil espécies de plantas é um objeto direto. Se é um objeto direto, ter é transitivo direto. Que incluem samambaias, avencas e xaxins. Então, que incluem? Incluem o quê? Qual é a resposta? Samambaias, avencas e xaxins. É objeto direto, então incluir é transitivo direto. Por lá existem muitas áreas protegidas. Perceberam que essa oração aí está na ordem direta? O que é que existem por lá? Muitas áreas protegidas. Muitas protegidas. Jeito. Vamos colocar na ordem direta? Muitas áreas protegidas existem por lá. Por lá é objeto ou é uma circunstância de lugar? Circunstância de lugar. Então, existir é um verbo intransitivo. Então, nessa alternativa aí da letra A, ele pediu para vocês classificarem. Então, o que é que vocês vão na letra B? Ter e incluir é transitivo direto. Gostar é transitivo indireto. Gostar é transitivo indireto. Espera aí que o celular está caindo aqui. Transitivo indireto. E existir é intransitivo. Já na letra C, vocês vão colocar os complementos dos verbos intransitivos. Ou dos verbos transitivos, desculpem. Verbo intransitivo não tem complemento, né? Ele tem sentido completo, desculpem. Quais são os complementos dos verbos transitivos?
Qual dos complementos é acompanhado por preposição? E aí vocês vão colocar ter, objeto direto, abre aspas, 44.000 espécies de plantas. Gostar, objeto indireto, de planta. Incluir, objeto direto, samambaias, avencas e xaxim. E ele pergunta qual dos complementos é acompanhado por preposição. Qual deles? Só o de plantas. Ok? Então, depois é o terceiro quesito. Leia estas frases. Tem duas frases aí, ó. Muitas espécies de plantas correm risco de extinção. Letra B. Os leopardos. Deixa eu mudar de página. Essa é a página 20. Deixa eu mudar aqui. Vamos lá. Página 20. Oh, Jesus. É isso que eu queria, desculpem. Vamos lá, deixa eu voltar o livro. Só um minuto, minha gente. Então, vão aí para a página onde tem. Leia estas frases. Aí ele pergunta: o verbo correr tem o mesmo sentido nos dois casos? Justifique sua resposta. Então, vamos analisar. Ok? No primeiro, ele diz o seguinte. 13. Peraí, viu, minha gente? Deixa eu ir lá para a página, por favor. Deixe-me ir lá para a página. Só um minuto, sem querer eu sair aqui. Vamos lá. Vamos ver. Vamos ver se eu consigo chegar lá. Mas vão aí, de antemão, ó, página 17. Vão aí para a página 20. Página 17. Deixa eu ver se eu consigo, minha gente, ir para a página 20. Não consigo sair da 17, não. Mas, bom, peguem aí. Vamos para a página 20. Vamos lá. E aí tem. Muitas espécies de plantas correm risco de extinção. E no outro, os leopardos correm muito mais rápido que os leões. Então, o verbo correr tem o mesmo sentido nas duas orações? E aí? Claro que não, né? No primeiro caso, correr tem sentido de quê? Ele vem acompanhado de risco, correr o risco. Então, o que é que significa? Que está exposto ao risco, que pode se extinguir. Já no segundo, significa o quê? Movimentar-se rapidamente, apressadamente. Então, na letra A, vocês vão colocar que não, que no primeiro caso, ele está significando o quê? Que está exposto ao risco, né? Vejam lá, risco de extinção. E na segunda frase, correr significa o quê? Movimentar-se rapidamente ou apressadamente. Ok? Vamos para a letra B. Já na letra B, o que é que ele pergunta? Classifique o verbo correr nesses dois casos. Gente, classificar é dizer a transitividade. No primeiro caso, ele corre o quê? O risco de extinção. Então, no primeiro caso, correr
é um verbo transitivo direto, e seu complemento, risco de extinção. Lembrem-se de colocar sempre, entre aspas, risco de extinção. Já no segundo caso, ele é intransitivo. Por que ele é intransitivo? Porque ele não possui complemento. Vejam lá, vamos entrar lá e vamos ver a frase. Ó. Os leopardos correm. Se você ler a frase até o verbo, você vai entender totalmente o predicado. Os leopardos correm. O que vem depois, muito mais rápido que os leões, é o modo como eles correm. Então, aí na letra C, é possível relacionar a mudança de transitividade verbal à mudança de sentido? Lógico que sim, né? Isso aí vocês já entenderam ao longo da aula, depois de tantos exercícios que vocês responderam. Então, vocês vão colocar que sim, que nesse caso, coloquem aí, nesses dois casos, a mudança de sentido vem acompanhada na mudança de transitividade. A mudança de sentido vem acompanhada da mudança de transitividade. Isso por quê? Porque existem verbos que, mesmo mudando de sentido, eles têm a mesma transitividade. Ok? Então, por hoje nós só vamos corrigir até aqui, né? Eu pedi para vocês responderem até que página? Até a 20. E aí, logo abaixo da atividade, minha gente, aí nessa página 20, deixa eu me ver aqui, deixa eu ir lá, deixa eu ver se eu consigo, minha gente, ir para lá. Na página 20, eu não consigo, mas vocês voltem lá. 10 questões. Na página 21, deixa eu ir para a página 21. Página 21. Vem dizendo aqui, ó. Definir se um verbo deve se ligar diretamente a seu complemento ou por meio de preposição ou sem preposição é uma questão que diz respeito à regência verbal. E aí vem dizendo o que é a regência verbal. É a relação entre os verbos e seus complementos. Quando o verbo empregado é transitivo direto, tem regência direta, sem uso de preposição. Quando ele é transitivo indireto, tem regência indireta, certo? Que é com o uso de preposição. As regras de regência verbal determinam se o verbo, quando usado com determinado sentido, deve ter regência direta ou indireta. Ou seja, determina se o verbo deve ser transitivo direto ou transitivo indireto. Ou também transitivo, certo? Então, logo abaixo, ó, ele vem falando da transitividade de alguns verbos. Deixa eu ver aqui, minha gente. Como é que eu faço aqui? Não estou conseguindo voltar. Adiantar, não estou conseguindo. Não consigo voltar. Então, vocês observem, certo? Então, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão ler aí as próximas páginas. Na próxima aula, nós discutiremos esses conteúdos, ok? Discutiremos. Tem conteúdo, gente, até a página 26. Então, a partir da próxima aula,
Temos essa explicação dessa parte aí teórica. Ok? Agora deixe-me ver uma coisa. Eu quero que vocês vão lá na pastinha que tem aí no livro de vocês. Agora aí vocês vão entrar na plataforma. Depois vocês vão entrar na plataforma e vão assistir ao vídeo de regência nominal e regência verbal. Aqui ele está sinalizando, mas não está entrando, infelizmente. Mas tem, ó, vejam que está lá com o olhinho. Se está lá com o olhinho, é para vocês assistirem. Vocês entram lá e vão assistir, que tem um resumo dessa aula. E na próxima aula, a partir de segunda-feira, eu vou explicar para vocês essa parte teórica, para vocês irem entendendo melhor, ok? Não deixem de comentar o nome de vocês lá na lista de chamada, certo? Comentem lá para poder eu ver quem realmente está na sala, para poder eu colocar a presença na caderneta, tá bom? Bom final de semana, bons estudos, prestem atenção na próxima aula. Beijo, beijo, tchau!